No vídeo de hoje eu quero falar sobre como que será o Bitcoin em um mundo multipolar, ou melhor, qual será o papel do Bitcoin em um mundo multipolar. Eu pensei nessa ideia de vídeo aí com o auxílio do ChatGPT, inclusive utilizei ele para fazer uma análise sobre como é que funcionaria esse cenário. Então, se você gosta do conteúdo aqui do canal, já deixe seu like, clique no sininho, inscreva-se no canal e fique à vontade então na seção dos comentários. E por que que isso é relevante? Porque a gente está vendo aí em tempo real a corrida para o Bitcoin. Cada vez mais empresas, fundos de investimento, estados, governos começam a adotar o Bitcoin e fazer essa corrida para acumular cada vez uma quantidade maior. E se de fato o Bitcoin for um novo sistema financeiro global, quem acumular mais Bitcoins agora vai ter um benefício muito grande político, estratégico, econômico, geopolítico e talvez até militar no futuro. Então é um tema de extrema relevância aí para a geopolítica mundial e vamos falar sobre isso. Então, o disclaimer clássico aqui do canal é que isso não é uma dica de investimentos, aqui eu dou apenas a minha opinião e mostro alguns dados e informações para que vocês possam construir a opinião de vocês. Então não quero que vocês acreditem em nada que eu estou falando, pesquisem e façam sua própria consulta, tirem suas próprias conclusões. Então dito isso, eu mostro para vocês aqui na tela uma reportagem da Infomoney. Essa reportagem aqui é de 2024, então está um pouco desatualizada, mas ela mostra aqui, eu achei interessante, os 10 maiores detentores do Bitcoin no mundo, na época ali, então, pelo menos. Alguns não mudaram, né? Por exemplo, Satoshi Nakamoto, um indivíduo, certo? Ou pelo menos, teoricamente, um indivíduo, pode ser que seja um mais de... a entidade aí, Satoshi Nakamoto, pode ser mais de uma pessoa, certo? Enfim, o fato é que ninguém sabe, ou pelo menos pouquíssimas pessoas sabem, eu não sei. Não à toa o nome do canal aqui é Quem é Satoshi? Mas ele tem, então, Satoshi Nakamoto, criador do Bitcoin, tem em torno de 1,1 milhão de unidades de Bitcoin. Trazendo para o valor de 2024, isso daria 69 bilhões de dólares. Provavelmente isso já é ainda mais, já vale ainda mais, certo? Porque o preço do Bitcoin subiu desde então. A gente tem também a Grayscale Bitcoin Trust, que é um ETF aí, que já tem 361 mil bitcoins. Bom, eu vou ler rápido aqui, porque depois vou mostrar aqui um outro post mais atualizado. Então depois tinha a Binance, um outro ETF, MicroStrategy aí, que já aumentou a quantidade de bitcoins. Depois a gente tem aqui, importante, os Estados Unidos, a maior potência econômica global, que também é o país que mais tem bitcoins aparentemente, segundo essa lista, pelo menos em 2024. Exchange. Depois a China, talvez as duas potências aí que estão disputando para ver quem é que vai ter uma hegemonia maior econômica, política, militar e por aí vai. E Block One. Não sei o que é Block One. Talvez uma exchange, enfim, não sei. Bom, e aqui um post de janeiro de 2025. Isso, janeiro de 2025, da Binance. Então, 7 baleias que detêm mais Bitcoin em 2025. Veja a lista atualizada. Então, aqui continua igual, Satoshi Nakamoto, 1,1 milhão de Bitcoins. Talvez sempre continue assim, porque a gente tem só 21 milhões de unidades de Bitcoins. 1,1 já está com Satoshi Nakamoto. Estima-se que de 4 a 5 milhões de unidades de Bitcoins já possam ter sido ou possam ser perdidas aí no futuro. E a gente tem aí, então, sobram poucos milhões de unidades aí para disputar entre grandes países, empresas, ETFs e por aí vai. A gente tem até no Brasil aí recentemente a Melius e, se eu não me engano, a Orange também, que pretende aí fazer caixa em Bitcoin. Bom, então a gente tem aqui as exchanges. Em segundo lugar, com em torno de 850 mil bitcoins, aqui eles mencionam a Binance, porque esse post é da Binance, então a Binance tem mais de 550 mil bitcoins. Então realmente é uma quantidade expressiva aqui. Depois a gente tem o governo dos Estados Unidos, que não mudou muito, aparentemente, aumentou um pouco, de acordo aqui com a estimativa da Binance. Logo depois a gente tem o governo na China, com 190 mil, então mais ou menos a mesma coisa aí de antes. Depois nós temos a BlackRock, então a BlackRock agora entrou aí no páreo dessa corrida, que é basicamente a maior gestora de ativos do planeta. Uma das maiores, eles colocam aqui. Eu não sei, eu acho que é até a maior gestora de recursos do planeta. Me corrijam nos comentários se eu estiver equivocado.
Mas também entrou, então, no radar das baleias de Bitcoin ao adquirir mais de 305 mil Bitcoins ao longo dos anos. Com milhões de dólares sob a administração, a empresa vê o Bitcoin como uma oportunidade de diversificação. Por que é relevante, então, a BlackRock? Porque a aprovação de produtos de investimentos em Bitcoin como ETFs, interesse em fundos tradicionais, então sinaliza uma institucionalização crescente do mercado cripto. É o que a Binance está escrevendo aqui, né? Não gosto tanto desses termos cripto e tal, mas enfim. Como a BlackRock, caso a BlackRock amplie ainda mais sua exposição, poderá aumentar a legitimidade do Bitcoin junto a investidores conservadores. Inclusive, BlackRock em inglês, obviamente, significa a pedra preta, e Itaú, em Tupi-Guarani, tem o mesmo significado. Então, não à toa, os maiores investidores aí do mundo estão migrando para o Bitcoin, aí, talvez de forma inevitável, não temos como prever o futuro, isso não é uma dica de investimentos, é claro, o disclaimer que eu sempre faço aqui no canal, mas é o movimento que está acontecendo. Então aqui é a MicroStrategy, em sexto lugar, com 226 mil Bitcoins, empresa aí do Michael Saylor, é a empresa aí mais bullish do Bitcoin do mundo, talvez, que mais está acumulando, empresa privada aí que está fazendo caixa em Bitcoin. Depois a gente tem a Fidelity, com 181 mil Bitcoins, e essa é a lista. Até achei interessante que esse portal da Binance com as notícias aqui, depois eu posso falar sobre algumas aqui no canal. Bom, enfim, então, continuando aqui, a pergunta que fica é o seguinte, a gente já está vendo essa corrida para o Bitcoin. Como a gente teve a corrida para o ouro, a gente está tendo a corrida para o Bitcoin. Países, potências militares, fundos de investimento e empresas estão participando dessa corrida para ver quem vai ter mais satoshis, no caso das empresas aí, mais bitcoins. Os meros indivíduos aí, né, a plebe, nós aí, a gente de vez em quando tenta acumular alguns poucos satoshis aí, mas os grandes players do mercado, eles acumulam bitcoins. E é isso que está acontecendo então na corrida do Bitcoin. Então vamos dar uma olhada aqui em qual será o papel do Bitcoin em um mundo multipolar com a ajuda do ChatGPT para desenhar esse cenário. Então, durante quase um século, o mundo viveu sobre uma ordem unipolar liderada pelos Estados Unidos. Mas esse ciclo aqui, segundo o ChatGPT, então está acabando. A ascensão da China, o fortalecimento dos BRICS, e o desgaste do dólar e a desconfiança generalizada nos sistemas centralizados estão redesenhando o tabuleiro global. Um ponto importante aqui é o rating de crédito aí dos Estados Unidos, que foi rebaixado recentemente. O que emerge então é um mundo multipolar com várias potências disputando influência. E nesse novo mundo, o Bitcoin pode ter sido o ativo neutro que ninguém controla e todos podem usar. Então vamos para o ponto número 1, o fim do império do dólar. Desde Bretton Woods, o dólar funcionou como uma moeda de reserva mundial, mas essa hegemonia exigia três coisas: a supremacia militar dos Estados Unidos, a confiança institucional no Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, e no Tesouro dos Estados Unidos, e a ausência de alternativas. Isso é um bom ponto, porque de fato, embora o dólar seja talvez uma das moedas mais fortes do mundo, ainda é uma moeda fiduciária que já perdeu mais de 96% do seu poder de compra, então as pessoas estão perdendo poder de compra de forma silenciosa e lenta ao longo do tempo, mas talvez elas não estivessem vendo outras alternativas, ou pelo menos as pessoas mais simples aí, que não estão tão acostumados ao tema do mercado financeiro e opções de investimento e por aí vai. Então hoje, os três pilares estão em xeque. A política externa dos Estados Unidos perdeu força e aliados, a dívida americana é impagável, e países como China, Índia, Rússia e Arábia Saudita estão fazendo acordos fora do dólar. Já está acontecendo não à toa, o ouro aí também está na máxima histórica. Então a desdolarização já começou. Bom, ponto 2 aqui, o avanço dos blocos alternativos. O mundo polar, então, não é uma mera teoria, ele já existe. China e Rússia firmaram acordos bilaterais em Yuan, os BRICS anunciaram a expansão do Irã, Egito, Argentina, Etiópia, entre outros. O comércio em moedas locais cresce ano após ano, e o FMI perdeu relevância como árbitro global. O que se busca agora é a soberania financeira e o fim da dependência do Ocidente. Então é o que ele coloca aqui. Mas aqui está um problema. Nenhuma dessas potências confia 100% uma nas outras. E isso é um ponto muito importante aqui e faz muito sentido, tem muito a ver com a teoria dos jogos. Se, por exemplo, todo mundo fosse adotar o Yuan,
seria muito difícil, porque todo mundo precisaria confiar na China, o que claramente não é uma boa ideia. Se todo mundo fosse adotar o euro, todo mundo precisaria confiar na Europa, que está colapsando. Então, é difícil aí confiar. Maldito é o homem que confia no homem. Então, as pessoas não confiam umas nas outras, e é aí que o Bitcoin entra. Muito interessante aqui a chamada, o gancho, no texto aqui do ChatGPT. Bom, ponto número 3. Bitcoin como ativo de confiança neutra. O Bitcoin não pertence a nenhum país, é neutro, global, escasso e transparente. Em um mundo onde Estados Unidos, China, Rússia, Europa e BRICS não têm confiança entre si, o Bitcoin representa algo que nenhum Estado pode manipular, nenhum exército pode confiscar, nenhuma elite pode monopolizar. Nas palavras de Hayek, então, é um dinheiro inconfiscável, imparável e descentralizado que não pode ser parado. Hayek dizia que não teremos um bom dinheiro enquanto não tivermos essa alternativa que vai tirar o dinheiro das mãos do Estado, de políticos e burocratas de forma silenciosa, imparável, descentralizada e por aí vai. Então é muito interessante a frase dele, recomendo que vocês pesquisem, pois parece que ele está falando sobre o Bitcoin há décadas atrás, já ele está prevendo o Bitcoin. Então aqui, imagine que dois países rivais precisam trocar valor com garantia. Usar a moeda de um terceiro é um risco geopolítico. Usar o Bitcoin elimina esse problema. Ele é o suíço digital, mas melhor. Ele lembra, então, se eu não me engano, é o Barack Obama que falava que o Bitcoin lembra uma conta numerada na Suíça, mas ele ainda é melhor porque você não depende aí dos banqueiros do estado da Suíça, é algo descentralizado, é basicamente um código, matemática e um protocolo, certo? Bom. Lembrando, é claro, o disclaimer do canal, isso é uma dica de investimentos, então é apenas um cenário, uma hipótese, a gente não tem como prever o futuro, mas tudo até agora está fazendo bastante sentido, eu quero saber se também está fazendo sentido para vocês. Ponto número 4, casos concretos que já estão surgindo. Então a Rússia já estuda usar criptoativos para comércio exterior sob sanções, Venezuela e Irã usaram Bitcoin, para fugir do bloqueio financeiro. Mineradores na China ainda operam clandestinamente porque sabem o valor da escassez. De fato, a mineração na China, que é um dos tripés aí é uma das partes mais fáceis de ser atacada aí do Bitcoin, porque tem esse lastro com a parte física da energia, certo? Foi banida então a mineração na China e mesmo assim, eu me lembro que na época do banimento, ainda era o segundo maior país em mineração. Eu não sei se ainda está banida a mineração da China, na verdade, mas isso de fato aconteceu. E El Salvador, então, que adotou o Bitcoin como moeda legal, criando precedente estatal. El Salvador, inclusive, que tem um precedente muito interessante no combate ao crime. Bom, então seguindo aqui, não se trata mais de ideologia libertária, trata-se de geopolítica prática e está acontecendo de forma pragmática. Ponto número 5. Porque os estados vão lutar contra e depois adotar. Os governos resistem porque Bitcoin representa perda de controle, mas no mundo de interesses divergentes, a neutralidade vence a força. No longo prazo, então, os estados terão que escolher duas opções, ou participar do novo padrão monetário descentralizado, ou arriscar aí o isolamento econômico, inflação descontrolada e fuga de capital. Então, Bitcoin é como a internet. No começo era combatido, hoje é indispensável. Quem não adotar o Bitcoin talvez seja obliterado financeiramente, assim como quem não adotou novas tecnologias, a internet foi também. Eu me lembro antigamente das locadoras. Eu ia ali quando eu era pequeno, escolhia o filme, pegava a fita e rebobinava ela. Eu acho que as pessoas mais novas não vão nem lembrar desse tempo, mas quem não se adaptou ao DVD, ao streaming agora, quebrou. Então a gente tem o caso da Blockbuster, por exemplo, que era uma das maiores locadoras aí, e hoje em dia ela praticamente não existe mais. Hoje em dia a gente tem o Netflix e outras empresas, aí, Amazon Prime, por aí vai, que tem serviços de streaming. Então quem não se adapta acaba não sobrevivendo. Qual a conclusão, então? O mundo unipolar acabou, o novo mundo será fragmentado, instável, imprevisível. Nesse cenário, o Bitcoin surge como reserva de valor neutra, infraestrutura financeira incontrolável, protocolo de confiança entre inimigos. O que é muito interessante, porque é meio que uma teoria dos jogos, certo? Você pode não gostar do Bitcoin, você pode ser um keynesiano, você pode ser progressista, você pode ser de esquerda, você pode ser um estatista, confia muito no Banco Central, confia muito no real. O real é a melhor moeda do mundo, a moeda dos BRICS aí vai salvar o mundo, certo? Você pode achar tudo isso, mas se na realidade concreta
O Bitcoin segue se valorizando, segue sendo uma reserva de valor e as moedas fiduciárias seguem colapsando, você pode seguir aí a sua ideologia e ficar pobre e ser obliterado financeiramente, certo? E as pessoas aí, a parte que mais dói é no bolso, então a realidade se impõe aí sobre nós. Já diria em Rand, você pode ignorar a realidade, mas não pode ignorar o preço de ignorar a realidade. Você não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. Então você pode odiar Bitcoin, achar que é horrível, é muito ruim, mas talvez no longo prazo você se arrependa aí de ser obliterado financeiramente. Bom, então é isso, esse é um cenário, a gente não tem como prever o futuro, várias coisas podem acontecer, várias crises podem acontecer e pode não se desenrolar da forma que a gente está colocando aqui. Bom, então vamos seguir aqui a questão do texto aqui do ChatGPT. Não é mais sobre se o Bitcoin terá um papel geopolítico, é sobre quando os grandes players aceitarão que não há alternativa melhor. E quem entender isso antes estará anos-luz à frente. Então o Bitcoin ele já mudou o mundo, aí, já mudou o sistema financeiro global, várias baleias aí e grandes players já adotaram, então já teve aí seu papel, é inevitável, é inegável, é história aí o Bitcoin. E daqui para frente a gente não sabe, mas ao que tudo indica, tem um futuro promissor aí, o potencial do Bitcoin nessa corrida, nesse embate geopolítico e então esse talvez seja o papel do Bitcoin em um mundo multipolar, ou seja, quem adotar primeiro, quem vencer a corrida do ouro, quem vencer aí esse embate talvez intelectual de perceber o que está acontecendo mais rápido, vai se beneficiar. As pessoas aí que adotaram Bitcoin em 2012 estão mais felizes provavelmente do que as que adotaram em 2017 e provavelmente as que adotaram em 2017 estão mais felizes que as que adotaram em 2022 e talvez esse ciclo continue caso, é claro, o Bitcoin se consolide como o sistema financeiro global. Bom, então esse é o vídeo de hoje. Eu quero saber a opinião de vocês nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem seu like, cliquem no sininho, inscrevam-se no canal, fiquem à vontade na seção dos comentários. Eu vejo vocês amanhã ou ainda hoje no próximo vídeo do canal. Um grande abraço e até mais.